Olá, boa noite. Estamos aqui, então, nessa iniciativa do GEL Conversando, que é uma proposta, uma ação do grupo de pesquisa BioGel, da UDESC, de Florianópolis. Hoje apresentaremos, então, uma homenagem ao professor Absaber. Convidamos para isso o professor Felipe Bueno Crispin, que fará, então, uma fala sobre o tombamento da Serra do Mar, né, nessa proposta que o Absaber, então, iniciou e atuou, né, sobre o tombamento da Serra do Mar. O Já Conversando, ele teve início lá na pandemia, há muito tempo atrás, como uma proposta de um diálogo, de manter, né, esse contato com os alunos que de um momento para o outro ficaram sem as atividades presenciais. Né? Nós iniciamos, então, falas, conversas, aulas, né, sempre no intervalo entre um turno e outro, no vespertino e noturno, de modo de manter esse contato com os alunos naquele momento que nós não sabíamos, né, muito bem como atuar. Ele prosseguiu, nós demos uma paradinha no retorno presencial e agora retomamos, então, essas nossas conversas. Estamos aqui também com os dois bolsistas de iniciação científica, o Pedro e a Maria Eduarda, que estão organizando esses encontros, né? Eles estão trabalhando no projeto de divulgação científica dentro do nosso projeto de pesquisa maior sobre o patrimônio natural. Eu convido, então, gostaria de apresentar aqui o professor Felipe Bueno Cristo, que é licenciado em História pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita, em 2011, e também mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É autor do livro Entre a Geografia e o Patrimônio, Estudo das Ações de Preservação das Paisagens Paulistas pelo CONDEFAP de 1968 e 1989, né? Que é o resultado da sua pesquisa na dissertação de mestrado. Atualmente, né, em fase já de conclusão, no doutorado em História, com título ainda aqui provisório, né, entre memórias ambientais e o patrimônio, a atuação dos órgãos públicos na preservação da Serra do Mar em São Paulo, de 77 a 2006. Ou seja, um especialista nesse tema e que estuda também a obra do Absaber por este viés patrimonial. Então, muito obrigado, professor Felipe, pela sua disponibilidade em vir aqui apresentar, né, esse viés do professor Absaber sobre o tombamento da Serra do Mar. Estamos muito honrados com a sua presença aqui. Professor, você pode, fique à vontade para a sua apresentação. Boa noite a todos. Obrigado, Jairo, pela apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Falo de São Paulo, né? Atualmente como doutorando em História na Universidade Estadual de Campinas. E vou trazer para vocês uma apresentação que é um recorte da minha tese de doutorado, pensando aí o centenário do professor Aziz Absaber, né? Que se iniciou agora, dia 24, né, de outubro, foi o seu aniversário. Ele era nascido em 1924. Então, nós estamos aí num mês de comemorações, né, do centenário dele em diversas universidades brasileiras. Então, eu me sinto muito honrado de poder participar, né, de alguma forma, deste conjunto de ações tão significativas para a memória científica brasileira, né? Porque eu acho que o Aziz é uma figura tão nacional, né? Tão central que é a memória pessoal dele, mas é também a memória científica brasileira, né? Eu vou compartilhar aqui a tela, né? E vamos ver como é que já aparece aí para vocês. Perfeito, sim, parece Ah, sim. que ótimo. Pois bem, né, gente, assim, pensando esse recorte da minha tese, que a minha tese ela é sobre o processo de patrimonialização da Serra do Mar no seu trecho paulista, né? E assim, dentro desse recorte, o Aziz Absaber ele tem uma função central,
politicamente falando, né? Por quê? Porque o Aziz Absaber, além de todas as suas ações, né, dentro dos órgãos públicos e tal, né, porque são vários órgãos em que ele participa, tem cargo de gestão e tudo, de conselho, né, ele foi representante do Departamento de Geografia da USP no Conselho de Patrimônio aqui do estado de São Paulo, né, que tem um nome enorme, né? Assim, eu sempre brinco que a gente, quando decora o nome do Condefat, a gente já pode estudar patrimônio paulista, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, né? Que é o órgão responsável pela preservação do patrimônio cultural no Estado. E ele tem uma singularidade que eu trabalhei no meu mestrado, que é a questão da preservação de áreas naturais, né? Então, a gente pode ver que esse órgão, desde lá dos anos 70, ele preservou uma série de áreas naturais, né? As chamadas dessa maneira, de uma maneira mais genérica, né? Porque a gente está falando aí de diversas tipologias de bens, né? Que foram patrimonializados por meio do tombamento, né? E o maior deles, né, em termos geográficos, é a Serra do Mar, até os dias de hoje, né? Pois bem, mas assim, o professor Aziz Absaber, aí que começa a nossa história, né? Ele é o agente político principal desses tombamentos, né? São 36 tombamentos ao todo no estado de São Paulo de áreas naturais, né? Que envolvem uma gama enorme, assim, vai desde serras, o conjunto de serras que circundam a região metropolitana de São Paulo, até nascentes de rio, por exemplo, como a nascente do Tietê. A gente tem a Pedreira de Varvitos, né, em Itu, no interior de São Paulo. E tudo isso, de alguma maneira, como eu vou mostrar aqui à frente, né? Ó, vamos ver que no PDF isso fica um pouquinho diferente, mas acho que é tranquilo para. Ó, então, né, gente, assim, eu trouxe aqui o texto. A minha apresentação ela vai ser muito focada na bibliografia que o Aziz Absaber produziu relacionada a esse tema, né? Porque ela é um fio condutor para a gente compreender a atuação dele e o próprio processo de tombamento da Serra do Mar, né? Então, assim, este texto, que é de 1977, ele costumo dizer que ele é o grau zero dessa discussão, que é o momento em que o professor Aziz ele aglutina o seu debate sobre geomorfologia e patrimônio natural para instruir o processo de tombamento da Serra do Mar, né? Esse processo ele vai começar lá em 1977, no âmbito do Condefat, e esse texto ele vai ser anexado ao processo como subsídio, texto de orientação, né, para as ações do órgão para a delimitação do tombamento, né? Então, esse texto é o Diretrizes para uma Política de Preservação de Reservas Naturais do Estado de São Paulo. A gente pode ver aqui embaixo, né, que a gente tem até uma menção aqui, né, na publicação, né? Trabalho oferecido à consideração do Condefat na qualidade de representante da USP em 77. E foi publicado num periódico, até que esse periódico ele é mais ou menos desse período, que é o Geografia e Planejamento, que é de um antigo instituto que existiu dentro da geografia da USP, que era o IGU, né, o Instituto de Geografia. Ele era um órgão criado pelo Aziz Absaber, né, para pensar geografia e planejamento, né? E nesse texto em específico, o Aziz Absaber ele vai criar a sua percepção do que seria a política de preservação do patrimônio natural no Estado, né? Ele vai criar, né, assim, de forma bem ampla, ele cria 3 critérios de preservação. E eu vou passear um pouco por esses critérios para a gente entender o âmbito maior, né, em que o tombamento da serra foi pensado. Então, gente, veja, né, o primeiro critério
essa imagem é uma imagem da Serra do Mar, vista do Planalto, né, onde a gente tem a Baixada Santista, e o Vale do Rio Mogi, lá embaixo, né? Cubatão, e o mar aqui embaixo, né? Por quê? Porque essa definição é importante, né? A própria nomenclatura da serra já nos diz isso, né? É a serra de onde se avista o mar, de quem está no Planalto, né? E então, isso aqui são, né, termos do próprio texto do professor Aziz, né? Ele vai dizer assim, né? Qual que é o critério principal que ele avaliava lá nos anos 70, né? Como de preservação prioritária, né? Ele vai chamar a preservação das áreas críticas e ecologicamente estratégicas. E ele vai dizer, né? Ele traz um conceito que era um conceito pouco utilizado naquela época, que é o conceito de filtro de biosfera, né? E aí ele vai dizer reservas naturais de preservação obrigatória, amostras representativas de diferentes ecossistemas, geofaces das paisagens paulistas, e aí ele vai listando, né, gente, Serra do Mar, Escarpas da Mantiqueira, Bocaina, né, entre outros espaços naturais. Aqui nesse caso, né, do critério número 1, a gente tem o uso do termo geoface, né? Então, assim, ele tem uma referência que até eu não consegui, até hoje, descobrir se ela é direta ou indireta, do geógrafo Georges Bertrand, né? Que ele tem muitas referências nesse texto, sem citar necessariamente né, o professor Georges Bertrand a respeito dos geossistemas, né? Mas ele utiliza muito a ideia de espaço total, geofaces, geossistemas, é algo que a gente observa muito na bibliografia que ele produziu nesse período. Provavelmente em função dos diálogos, né, que ele tinha naquele momento com a geografia francesa. Então, a Serra do Mar foi colocada já naquele momento como o critério número 1 de uma política de preservação das paisagens. Então, para o Aziz, assim, sem o tombamento da serra, não haveria uma política de preservação mais ampla, porque ele considerava justamente, como eu vou mostrar um pouco mais à frente, essa preservação como prioritária. Um outro critério que ele utilizou, e que também foi, né, foi utilizado para instruir outros tombamentos, como é o caso aqui do Pico do Jaraguá, né, que está na zona noroeste do município de São Paulo, ele vai usar a ideia das paisagens de exceção, né? Então, vejam, né, um primeiro critério, que é um critério de filtro da biosfera, de paisagem crítica, ecologicamente estratégica, um segundo critério, que são, de fato, aquelas paisagens que se destacam no olhar, né? Até aquele momento, nos anos 70, órgãos de preservação como o IPHAN, por exemplo, utilizavam esse critério como critério principal. Então, por exemplo, o Pão de Açúcar, né, uma paisagem de exceção, no sentido da sua excepcionalidade. E às vezes vai dizer não necessariamente, né? Por quê? Porque as paisagens de exceção, elas teriam, nessa visão, o critério secundário em relação à urgência, né? Não é um critério de importância, né? É um critério de urgência de preservação, em face das ameaças que a Serra do Mar, por exemplo, tinha, né, naquele momento. Então, ele vai dizer, né, tombamento de áreas pelo princípio da distinção entre as paisagens banais. Eu acho interessante a gente destacar isso, né, que ele usa esses termos, né, morros testemunhos, topografias uniformes, picos rochosos, domos de esfoliação, mares de pedra, cânions, né? Aqui você vê que né, ele já está pensando uma listagem mesmo, né, de paisagens de exceção, paisagens, como ele vai dizer, né, paisagens reconhecidamente de exceção, né? Eu vou passando, mas depois a gente pode voltar, né, nesses pontos. E um terceiro critério que ele utilizou, que também é bastante relevante, são as paisagens que eu chamo do ambiente construído mesmo, né?
que são os parques, né, as áreas especificamente como, por exemplo, um parque urbano, né? Aqui no caso, eu destaquei um tombamento que foi do Condefat, que é do mesmo período, que é do Horto Florestal de Rio Claro, né? Essa imagem aqui é de lá, né? Porque esse Horto Florestal, ele tinha uma história muito importante com relação à questão do eucalipto, né? A história da aclimatação do eucalipto no Brasil. E é interessante como aqui, esse terceiro critério, ele fala em revalorização. Revalorização, controle e planejamento das paisagens de substituição ou de elaboração mais ou menos artificial, né? Ou seja, a gente está falando das paisagens arquitetadas, né, culturalmente. Se a gente for pensar num sentido assim de um projeto, né, como por exemplo os hortos florestais, que são áreas historicamente dedicadas à aclimatação de espécies botânicas, né? Então, é um pouco nessa ideia, né? E aí é interessante que aqui é a perspectiva do planejamento mesmo e também do viés turístico. Então ele vai falar, né, o reaproveitamento para fins de turismo e lazer de beiras de lagos, velhos hortos em desatisfação, como era o caso do Horto Florestal em Rio Claro, ilhas, glebas, colônias penais, né, fazendas e sítios, né, vocês podem vendo que são diversas essas categorias, né, possíveis. Mas eu aponto um outro texto que é pouco conhecido do Aziz Absaber, que vai além desse critério que era focado no estado de São Paulo, porque naquele mesmo ano, em 1977, o Aziz Absaber escreve esse texto, que é o caráter diferencial das diretrizes para o uso e preservação da natureza a nível regional no Brasil, em que ele faz um apontamento importante. Ele vai dizer que o tombamento de áreas naturais ele não deveria ser utilizado para toda e qualquer paisagem, mas somente para aquelas paisagens que sofriam grande risco de perda por questão, por exemplo, de avanço de mancha urbana, construções de grandes obras públicas, como rodovias, né? Então, ele percebe, assim, nesse texto em específico, o caráter diferencial, ele vai dizer, por exemplo, que ele não acreditava que o tombamento fosse eficaz para preservar a Amazônia, por exemplo, né? Ou o Pantanal, por exemplo, né? Naquele momento, né? Hoje eu não saberia dizer qual seria a opinião dele, mas naquele momento ele dizia, não, a gente vamos tombar essas áreas que estão sob o risco de perda em função de questões urbanas, né? Então, por exemplo, a Serra do Mar, como eu vou mostrar agora à frente, ela é uma área que está completamente sob o risco de destruição, né, de devastação, em função do quê, né? Da expansão urbana da Baixada Santista e da região metropolitana de São Paulo, né? Bom, mas vamos lá que eu vou dar uma acelerada aqui. Veja bem, né, nesse mesmo texto, voltando lá no texto Diretrizes para uma Política de Preservação, em 77, ele vai caracterizar a Serra do Mar, né, ele vai dizer por que a Serra do Mar tem esse caráter de preservação urgente, né? E ele vai dizer, né, que é a única unidade geomorfológica e ecológica que se estende por toda a fachada atlântica de São Paulo. E a gente poderia dizer, evidentemente, por todo o Sudeste, né? Pensando em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E, assim, né, como ele vai dizer, interpostas entre o litoral e os planaltos interiores. O único conjunto paisagístico que se aproxima de uma reserva da biosfera. De novo, essa ideia, né, de reserva da biosfera. Ela é reserva ecológica, área obrigatória para a proteção da erosão de encostas, para o impedimento da poluição, né? Eu não vou ler o trecho inteiro e vou lá embaixo, né? Por todas essas razões, ela é uma área fisiográfica e ecologicamente estratégica que pede preservação integral e controle rígido de qualquer implantação tecnológica pré-existente ou que venha a se tornar necessária para garantir as relações entre o litoral e o Planalto,
Aqui neste trecho, ele faz referência direta à construção das grandes rodovias que lá nos anos 70 estavam projetadas para a Serra do Mar, né? Então, essa é a paisagem que o Aziz encontra nos anos 70, que precisa ser preservada urgentemente, né? Ela é uma paisagem que está sendo cortada por rodovias de grande fluxo, né? E aí eu trago uma imagem lá desse período do acervo do IPT, aqui também da USP, que é a época da construção da Rodovia dos Imigrantes, né? Então, a Rodovia dos Imigrantes ela vai ser a grande rodovia, a principal rodovia de grande fluxo, né? A ser construída nos anos 70, período da ditadura militar, período de milagre econômico e de grandes impactos ambientais em todo o Brasil, né? Então, essa obra aqui ela é contextualizada é o mesmo contexto da construção da Transamazônica, é o mesmo contexto da construção da Ponte Rio-Niterói, né? E essas obras todas eram feitas sem nenhum tipo de licenciamento ambiental, né? Porque a gente tem que lembrar que a legislação de licenciamento ambiental ela é posterior, é de 86, né? Então, assim, vejam o impacto na paisagem da Serra do Mar. Essa imagem é uma imagem da época da inauguração da Rodovia dos Imigrantes, ligando a cidade de São Paulo à Baixada Santista, né? Então, essa é a paisagem que ele encontra, né? É uma paisagem ameaçada, né? De bastante degradação. Aqui uma outra imagem, né? Vejam o impacto da obra sobre a estrutura da serra, né? Então, isso é bem importante, porque o risco, qual era o risco que o professor Aziz sempre falava em diversas palestras, em diversos textos? Que a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista se conurbassem. Esse era o grande risco, né? A conurbação urbana né, e a ocupação das encostas da serra, ali na região de Cubatão, né? Para a gente focar só nesse aspecto. E essa imagem também, que é do momento do tombamento, extremamente polêmica, e essa imagem ela foi capa dos jornais em 85, né? Em 1985 a gente tem uma grande chuva, e essa grande chuva ela vai gerar esse grau de degradação, né? Um grande desabamento, e havia o risco de um desabamento real, né, da serra sobre a Baixada Santista, né? Então, do momento do tombamento, aqui em 1985. A repercussão pública desse tombamento, né? O tombamento aconteceu em 1985, e é interessante como isso é um editorial do Estado de São Paulo, né? Tombar a serra antes que a serra tombe, né? Então, isso era uma coisa, era polêmico, né? E não se sabia se o tombamento seria capaz de conter esse processo, né? Por que que eu digo isso? Porque o Parque Estadual da Serra do Mar, que tinha sido criado anteriormente, ele não havia sido implantado, por exemplo, né? Lá nos anos 80 ainda, você não tem ainda, né, a implementação de nenhuma escala de preservação mais ampla, né? E aqui os termos do tombamento, né, em si, que eu também destaco essa questão, como ele coloca, né, o valor geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico, banco genético de natureza tropical e, mais importante também, o espaço serrano regulador para a manutenção das qualidades ambientais, né? E vejam, né, essa questão para ele, muito importante, eu não vou ler aqui o texto inteiro, mas ele vai dizer lá embaixo, né, que tudo isso era fundamental para a estabilidade das vertentes das altas declividades, né, ou seja, que poderiam desmoronar, né, em função de fatores ambientais e fatores antrópicos. Bom, aqui o tombamento em si, né, o mapa do tombamento. Esse tombamento, ele é até os dias atuais o maior tombamento de área natural do país, né? E a gente está falando aí de algo em torno de 1.600.000 hectares
distribuídos por 44 municípios, né? Uma curiosidade, né? A área do tombamento ela é muito maior que o Parque Estadual da Serra do Mar, que ele está aqui dentro desse perímetro, né? Então, aqui a gente tem diversos outros parques, a gente tem as regiões metropolitanas localizadas aqui, né? Nessa região, e a gente tem, inclusive, as ilhas, né? E os morros isolados do litoral, que foram tombados no conjunto, né? Como é que está meu tempo, Jairo? Jairo? Você está Sim, mutado. desculpe. Não, fique à vontade, continue, tá ótimo. Então, né? Porque eu fiquei pensando aqui no tempo e acelerei, né? Então, eu vou até voltar um pouquinho aqui no mapa, Isso. porque ele é importante. Esse mapa, ele é um mapa de 1989. Então, ele é o último mapa que foi produzido pelo Condefat sobre esse tombamento. E é o único mapa com o qual o órgão trabalha até hoje, né? Então, vocês vejam como a gente tem um déficit de informação geográfica sobre o tombamento da Serra do Mar, né? Houve um abandono generalizado da gestão desse tombamento no âmbito paulista, né? Então, hoje, quando tem algumas coisas, né? Por exemplo, quando vocês ouvirem falar da Serra aqui em São Paulo, todo mundo vai falar do Parque Estadual da Serra do Mar, não vai falar do tombamento. E o Parque Estadual ele é muito menor que o tombamento, né? Vocês podem perceber, né? E essa questão dos morros isolados aqui localizados no entorno, né, de toda a Baixada Santista e das ilhas do litoral, inclusive Ilhabela, né? As ilhas aqui do litoral norte, elas foram todas incluídas dentro desse tombamento. Uma outra questão importante é que dentro desse tombamento a gente tem a delimitação da cota altimétrica 40, né, como limite de verticalização dos municípios aqui do litoral norte, né, que eles são municípios que a mancha urbana de Ubatuba, Caraguatatuba, todos esses municípios dessa região norte do litoral paulista, eles são municípios que adentram a serra, né? Existe um limite muito curto entre o mar e a montanha. E então, assim, esses municípios eles tiveram um impacto enorme do tombamento. Inclusive, Ubatuba, que é o último município aqui na divisa com o Rio, ele tem 80% do seu território abrangido pelo tombamento. E lá nós não temos prédios acima de 4 andares, justamente em função dessa regulação da paisagem, né? Que qual era o grande risco, né? Que também, além de todos os outros que eu apontei até agora, de que houvesse um surto de verticalização no litoral paulista, como ocorreu em Santos, Praia Grande, São Vicente e Guarujá, aqui no centro do litoral paulista, que ele se abrangesse todos os outros municípios e a Serra tivesse a sua visualidade completamente comprometida por grandes arranha-céus, né? Então, o tombamento ele limita a cota altimétrica 40 justamente pensando nessa questão, né? Algumas questões de legado que também são muito importantes da gente apontar. Que a gente tem uma série de consequências que são diretamente ligadas a esse tombamento. Como ele foi inédito na época, né? Porque por ter sido orientado pela política elaborada pelo Aziz, a gente tem um desencadeamento de várias ações. A gente tem o tombamento federal, que não aconteceu, né? Houve um processo de tombamento que foi aberto em 85 pelo IPHAN, que passou 20 anos arquivado, né? Ficou lá, né, sem tramitação, porque o IPHAN não se interessou pelo tombamento integral, né, de toda a serra na escala nacional. E aí alguns estados vão tombando, né, seus trechos, né? Então a gente tem o tombamento em 86 no Paraná, né? A gente tem o tombamento da Floresta Atlântica, que já não é mais a Serra do Mar propriamente dita, lá no Espírito Santo. O estado do Rio de Janeiro também vai tombar,
E esses tombamentos estaduais, todos juntos, eles vão ser utilizados como parte do dossiê que propôs, né, a reserva da biosfera da Mata Atlântica. Né? Então, o reconhecimento internacional, seja em 99 como patrimônio mundial do trecho ali entre Paraná e o sul de São Paulo, como de toda a reserva da biosfera da Mata Atlântica, eles são todos oriundos desse processo, que foi o tombamento lá do Aziz Absaber em São Paulo. Por quê? Porque você não tem, até aquele momento, você não tinha um órgão nacional que tivesse reconhecido a Serra do Mar como patrimônio, tal qual o IPHAN não quis fazer esse tombamento. E lá na nossa Constituição de 88, né, a gente tem a Serra do Mar declarada patrimônio, né, lá nos termos da Constituição Federal. Uma outra questão importante, ainda sobre as reverberações e legados, são algumas questões que eu considero válidas sobre, por exemplo, a diferença entre Mata Atlântica e Serra do Mar. Porque vocês vão ver no senso comum, é muito comum a gente confundir, né? Não os estudiosos, mas assim, as pessoas falam, a Serra do Mar é Mata Atlântica. Não, né? Na verdade, a Mata Atlântica é o bioma, a Serra do Mar é a unidade geomorfológica, né? E uma outra questão importante, né? Que o Parque Estadual da Serra do Mar, ele é apenas uma unidade de conservação que está integrada, né, está lá dentro da poligonal desse tombamento gigantesco que envolve outros parques, né? E acho que apontar uma questão, né, já pensando aí a conclusão, que na verdade o tombamento da Serra do Mar ele se insere no âmbito do processo de redemocratização do Brasil, né? Pensando historiograficamente, a gente não consegue desatrelar esse tombamento de um fenômeno, né, que ocorre lá no final dos anos 70 e anos 80, que é a sociedade civil se organizando, né? E figuras como Aziz Absaber tinham proeminência nesse debate da redemocratização, porque podiam falar, né, publicamente. Então, lá nos anos 70, ainda durante a ditadura, o Aziz propõe esse tombamento como forma, né, de enfrentar a ideologia do desenvolvimentismo, do milagre econômico, né, e porque tudo isso é anterior ao debate ambiental que a gente conhece hoje, né? Então, pensar o Aziz dentro desse cenário da redemocratização, de um ideário de planejamento do território, de uma perspectiva integral da paisagem, a paisagem como bem cultural, né? Que é algo que vai além da atuação, por exemplo, de um órgão ambiental, né? Então, ele pensava isso, né? A paisagem nessa perspectiva global, né? Do espaço total, né? Ele falava da totalidade do espaço. E pensando natureza e cultura nesse contínuo, né? De formas. Mas eu vou, acho que já abrir para o debate, porque eu imagino que eu já passei dos 20 minutos. Obrigado, gente.